Boa noite a todos. Que bacana esse auditório cheio hoje para essa palestra aí de atualização de e-social, momento de simplificação, mas também estamos no mês de janeiro, que é um mês que muitas pessoas estão de férias e a vibe já é um pouco mais tranquila. Então, quero agradecer aí a presença de todos que vieram hoje para essa palestra, agradecer também a nossa super audiência que nós temos online. E toda vez que vocês tiverem um questionamento, vou pedir que vocês, então, sinalizem e façam a pergunta no microfone para que o pessoal de casa também ouça a pergunta, tá bom? E aí eu vou falando aqui todos os assuntos e conforme for surgindo as dúvidas, vocês podem ir sinalizando e tirando as dúvidas durante o nosso encontro. Vamos explorar ao máximo, então hoje não temos novas exigências, pela primeira vez vamos falar aí de simplificação de e-social, de algumas substituições de declarações e, como eu sempre disse que o e-social era uma oportunidade para a área trabalhista, a gente começa a colher os frutos aí da prática do e-social. E quem trabalha dia a dia na área já está acostumado, a gente quer mais concluir essa implementação, os profissionais da área, a gente está louco para concluir essa implementação de e-social. E agora tem carteira de trabalho digital, a gente tem a nova tabela de contribuição previdenciária progressiva, então nosso tema aqui é social, mas vou abordar aí as novidades que nós temos aí na área trabalhista, tá bom? Para nós começar a nossa noite, então, com bastante energia, vou convidar vocês a dar um aperto de mão no colega que está do lado e dizer para ele que bom que você veio aqui hoje, pode ser? Então, que bom que vocês vieram aí hoje falar de e-social. Então, vamos começar aí nosso assunto, tá? Coloquei aqui no primeiro slide, né? Nada de novo, apenas novos prazos e boas notícias. Então, todo mundo que trabalha aí na área trabalhista hoje tem o dever de ir para casa mais feliz. Né? Porque nós começamos a colher os frutos do e-social. Então, estou fazendo roteiro aí desse assunto e a gente tem debatido bastante. E realmente a gente agora começa a colher não só como profissional da área trabalhista, mas também como empregado, quem trabalha em órgãos públicos. Então, muitas coisas começam aí, a informação começa a se unificar e todos vão colher os frutos com relação ao e-social a partir desse momento, tá? A gente já vem desfrutando disso quando a gente tem um cadastro 100% ok, não temos nenhum problema e com várias situações do dia a dia. Mas agora, com a publicação da Lei da Liberdade Econômica, essa simplificação que está, então, começando a acontecer, ela se fazia necessária e, com isso, o e-social realmente ele vai ser uma plataforma digital para a gente transmitir as informações que vai facilitar todo o processo, sem tanta complicação, sem tanta informação repetida. Então, essa simplificação realmente é maravilhosa. E a carteira de trabalho digital também vem aí facilitando muito o processo do dia a dia. Já pararam para pensar que vocês não vão precisar mais atualizar a carteira manual, quem trabalha na área? Isso é muito bom, né? Quantas vezes não tinha espaço que chegue na CTPS para anotar toda a atualização? Não podia rabiscar a carteira de trabalho, mas às vezes preenchendo ali saía algum erro, não podia passar errorex. E agora, então, a gente vai ter as informações automáticas vindo do e-social. Né? Todo mundo, tá, gente, já pode entrar no gov.br. Lá a carteira de trabalho digital está emitida para todo mundo. Basta entrar lá e habilitar essa carteira de trabalho digital. Vai preencher o CPF e depois vai pedir várias outras informações e a gente conclui esse cadastro e a carteira de trabalho digital está habilitada para todos, tá? Então, não basta só
Porque eu já tenho a carteira lá pronta para mim, tá? Eu tenho que habilitar a carteira de trabalho digital. Então, todos têm que entrar no gov.br e habilitar a CTPS digital. Vai ser criada uma senha que vale para o meu INSS também. Essa senha, se a pessoa já criou em algum momento, ela vai usar a mesma senha do meu INSS. Se esqueceu, vai redefinir essa senha. Tá? Mas essa senha vai valer tanto para o meu INSS quanto para a CTPS digital. E aí a pessoa vai poder acompanhar todas as informações tanto no site gov.br, como vai poder baixar o aplicativo no seu celular e ficar acompanhando toda a atualização trabalhista que as empresas fazem. Tá? Inclusive, se vocês baixarem agora o aplicativo, vocês vão conseguir ver informações de vínculos anteriores, tá? Mas a carteira de trabalho de papel é o documento que faz prova dos vínculos anteriores, por mais que a informação esteja na digital, tá? A digital passa a valer a partir desse momento, então todos os vínculos anteriores eu faço prova com a CTPS de papel. Então, vamos ver aqui a portaria 1419, tá? De dezembro de 2019, ela veio para trazer o novo cronograma de implantação do e-social. Esse novo cronograma, ele traz apenas os novos prazos de tudo que ainda não tinha sido implementado no e-social. Porque quando foi publicada a Lei da Liberdade Econômica, foi o seguinte, a partir desse momento, ninguém mais manda fases que estariam por vir, mas todos têm obrigação de continuar mandando tudo que já estava mandando para o e-social. Tá? Então, o e-social, no ano passado, quando houve a publicação da simplificação, eu não parei de mandar e-social, eu continuei mandando tudo que eu já estava mandando, eu apenas não mandei novas fases, porque houve a publicação que haveriam novos prazos, tá? Então, agora nós vamos ver aqui como é que está isso para cada um dos grupos, tá? Que momento que a gente está aqui em cada um dos grupos. Então, o grupo 1 são todas aquelas empresas que no ano de 2016 faturaram mais do que 78 milhões, tá? Essas empresas já estão mandando toda a parte já mandaram tabelas, já estão mandando admissão, demissão, afastamento e também estão mandando folha de pagamento já há bastante tempo, tá? Então, essas empresas do grupo 1 só está pendente os eventos SST. Somente eventos SST pendente, tá? Isso aqui, então, está previsto para setembro de 2020. Setembro de 2020, essas empresas vão começar a mandar esses eventos SST para o e-social. Esses eventos que são gerados, então, pelo pessoal da saúde e segurança do trabalho, da medicina do trabalho, tá? Esses eventos SST. O que está faltando ainda ser inserido dentro do e-social? Né? No e-social, em toda essa sistemática, né? O que está faltando, gente? FGTS. Né? Então, o FGTS está sendo prorrogado desde 2018. Então, desde 2018 já era para o FGTS estar funcionando aqui dentro. E aí houveram várias prorrogações por parte da Caixa Econômica Federal, e agora a última publicação que a gente teve diz que por prazo indeterminado eu utilizo a GFIP e os sistemas atuais para enviar toda a informação. Esperamos, então, que nesse ano de 2020, que a gente conclui a implementação para as pequenas empresas de folha de pagamento, que a parte do FGTS também possa ser implementada para dentro do e-social. A gente já tem a publicação aí que todos os empregados vão ser identificados pelo número do CPF, não mais pelo NIS. Não está valendo agora ainda, tá? Agora ainda não está valendo, mas já tem a publicação lá que vai ser desta forma. Com a carteira de trabalho digital também dá uma forçada para que isso aconteça mais rápido. E o FGTS vai ter que vir para dentro do e-social. Mas a verdade é que nós não temos prazo certo para isso, né? E olha que eu sou bem otimista, mas com relação ao FGTS, que nem Santo Tomé, só vendo para crer.
tá? Porque é muitas prorrogações, não tem como a gente prever que vai ou não acontecer, apenas vamos acreditar que esse ano realmente isso seja colocado em prática. Então, vamos ver aqui o segundo grupo, né? Então, no segundo grupo, a gente tem as empresas que são lucro presumido e lucro real por opção. Esse enquadramento aqui do segundo e do terceiro grupo foi feito por julho de 2018. Então, como a empresa estava em julho de 2018, ela vai até o final no E-Social. Então, agora a gente tem aí janeiro, empresas que eram presumido, passam a ser Simples Nacional, ou eram Simples Nacional e passa a ser presumido. Essas empresas continuam no seu grupo do E-Social até o final da implementação, tá? Então, elas vão até o final no grupo que elas estavam. Esse enquadramento foi feito por julho de 2018 para o segundo grupo e para o terceiro grupo. Então, essas empresas do segundo grupo, tá, gente? Todas elas já estão mandando folha de pagamento também para o E-Social, né? Começaram lá com as tabelas, depois passaram a mandar admissão, afastamento e demissão, e também já estão mandando durante todo o ano de 2019 folha de pagamento. Apenas o que a gente tem aqui é uma situação que algumas estão mandando DCTF Web e outras não, porque o enquadramento da Receita Federal é pelo faturamento, tá? Então, E-Social, essas empresas do segundo grupo também já estão todas mandando. E os eventos SST, então, está previsto para janeiro de 2021, tá? Janeiro de 2021, as empresas do segundo grupo ficam obrigadas a mandar os eventos SST para o E-Social. Agora vamos ver aqui as empresas do terceiro grupo, que em quantidade são a maior quantidade que nós temos. Então, aqui a gente tem as MEs e as EPPs, optantes pelo Simples Nacional, as entidades sem fins lucrativos e também temos o empregador pessoa física equiparado à empresa e também temos aqui, quando eu falo em pessoa física, eu tenho a questão do produtor rural também aqui dentro, tá? Então, essas empresas do terceiro grupo, elas já mandaram para o E-Social as suas tabelas, já mandaram os seus cadastros, né? Se por algum motivo específico alguém ainda não mandou, mande, né? Então, essas empresas também estão todas inseridas no E-Social, já estão mandando há bastante tempo admissão, demissão e afastamento, e está faltando aqui a folha de pagamento, tá? A folha de pagamento foi publicado um escalonamento que vai ser feito pelo número do CNPJ base da empresa, né? O que é o CNPJ base da empresa, tá, gente? É os números antes do 1000. Então, eu vou pegar o CNPJ base, o último número do CNPJ base, e por esse último número, eu vou enquadrar aqui para enviar. Então, quem tem CNPJ base que termina com 0, 1, 2 e 3, vai mandar a folha de pagamento aqui em setembro de 2020, tá? Então, 0, 1, 2 e 3, setembro de 2020. Vai ser a partir de setembro. Qual é o prazo que eu tenho hoje para mandar a folha de pagamento? Até dia 15 do mês seguinte para o E-Social, tá? Só que aí a gente sempre comenta, na área trabalhista, eu tenho que fechar a folha de pagamento até o 5º dia útil para pagar os funcionários e tem que gerar o FGTS no máximo até o dia 7. Então, essa data aqui é para casos específicos que eu posso, daqui a pouco, uma empresa que tem só Prolabore, eu tenho prazo, então, até dia 15 do mês seguinte para mandar para o E-Social, tá? Então, a sequência disso vai ser mês de setembro, outubro e novembro. Então, lá em outubro, a gente tem aqui final 4, 5 e 6. Deixa eu voltar aqui. Final 4, 5, 6 e 7, tá? E lá em novembro, eu tenho só os final 8 e 9 e os empregadores pessoa física, tá? Então, todos os empregadores pessoa física, produtor rural também entra aqui, então ficam no mês 11. Tá? E aí, com isso,
durante o ano de 2020, eu concluo o envio de folha de pagamento das pequenas empresas para o e-social. Tá? E aí vai ficar pendente o quê? Os eventos SST, que fica para julho de 2021. Tá? Então, julho de 2021, eu termino de implementar e-social para as empresas. Tá? E aí vai ficar o que pendente? Vão ficar os órgãos públicos, né? Pendente ainda para enviar e-social. E aí, com relação aos órgãos públicos, tá, gente? Houve uma separação dos grupos, né? Então, a gente tinha um grupo 4, que abrangia a esfera estadual, federal, estadual e municipal. E agora, então, houve uma separação. E o grupo 4 ficou a esfera federal. O grupo 5 ficou a esfera estadual. E o grupo 6 ficou a esfera municipal. Tá? Então, houve uma separação do grupo 4, que abrangia todos os órgãos públicos, em esfera federal, estadual e municipal. Tá? Então, aqui, o quarto grupo, tá, gente? Vão enviar os eventos de tabelas todos em setembro de 2020, exceto a tabela de rúbricas, tá? Porque a tabela de rúbricas vão enviar aqui na sequência. Depois, vão enviar os eventos não periódicos em novembro. O que são eventos não periódicos? Afastamento, admissão, desligamento, todos esses eventos. E aí, a gente sabe que os órgãos públicos, eles têm uma legislação toda específica. E tem algumas coisas que dentro do e-social, para atender, inclusive, tem que haver algumas atualizações, né? Então, tem coisas que já pode ser atendida dentro do programa e tem outras que não. Mas como também está havendo uma simplificação em geral, né, a informação que vai ser exigida vai ser a menor possível para que se tenha a informação necessária. Aqui na sequência, então, no mês 3 de 2021, vai só a tabela de rúbrica, depois em maio vai os eventos periódicos, que é folha de pagamento, e depois, lá em janeiro de 2022, vão os eventos SST para a esfera federal. Já a esfera estadual, tá, gente, vai ser publicado ainda um ato que vai definir qual que é o prazo que eles vão mandar, tanto evento de tabela, quanto não periódico e periódico, tá? Então, não tem data ainda para o envio desses eventos do e-social para a esfera estadual, tá? Só mesmo para os eventos SST, que está previsto para julho de 2022, enquanto a esfera municipal vai concluir em janeiro de 2023. E para o município também não tem data ainda definida para o envio das informações. Apenas está dito que vai ser publicado ainda qual é a data que vai acontecer a obrigatoriedade. E o que foi falado é que falta uma preparação ainda para enviar toda essa informação. Tá? Então, aí a questão dos órgãos públicos encerraria a implantação total do e-social em 2023. Tá? E aí, a gente tem toda a informação dos novos prazos. Né? Com relação às pequenas empresas, quem está no dia a dia, até gostaria, o pessoal vem relatando, queria mandar tudo num mês só. Só que qual que é o detalhe do e-social? Se eu quiser mandar no mesmo mês tudo, eu não consigo. Eu só consigo mandar para o e-social as empresas que estão obrigadas. Tudo no e-social é assim. Se a empresa ainda não está obrigada, eu não consigo mandar nem que eu queira. Né? Então, realmente, nós vamos ter que separar os CNPJs e mandar naquele escalonamento. Tá? E o que a gente tem com relação a prazos é isso. Nota técnica, então, 16 de 2019. Essa nota técnica, tá, gente, ela veio para atualizar o e-social com relação à legislação trabalhista, tá? Então, essa nota técnica aqui, ela veio para atualizar o e-social com relação à MP 905. Tá? Essa MP 905, ela incluiu
uma modalidade de contrato trabalhista na legislação trabalhista, tá? Então, a partir de 1º de janeiro de 2020, nós temos uma nova modalidade de contrato de trabalho, tá? Que é o contrato verde-amarelo. Então, nós temos aqui algumas regras desse contrato verde-amarelo, tá? Qual é o objetivo desse contrato verde-amarelo? O objetivo é colocar os jovens que estão fora do mercado de trabalho para dentro do mercado de trabalho. Então, isso aqui é para primeiros empregos, tá? Não é considerado primeiro emprego a pessoa que trabalhou só o contrato de experiência ou a pessoa que trabalhou como menor aprendiz, tá? Então, todos que trabalharam só o contrato de experiência ou como menor aprendiz podem ser contratados nessa modalidade, tá? Então, regras, né? É para novos postos de trabalho. Então, novos postos de trabalho, eu posso ter N interpretações. Mas o que de mais importante eu já posso definir aqui? Que um novo posto de trabalho não é o demitir meus funcionários para contratar nessa modalidade aqui, tá? É um novo posto de trabalho. Então, isso daqui tem várias interpretações, né? O objetivo não é eu demitir os meus funcionários e contratar nessa modalidade aqui. Então, o salário base vai ser até um salário mínimo e meio. Hoje, esse valor dá R$ 1.558,50, tá? E em fevereiro, a gente já tem um novo salário mínimo agora, né? Que não vire moda, né? Porque o que acontece? A gente tem lá no escritório de contabilidade, os sócios das empresas, muitas vezes recebem um salário mínimo de prolabore, e aí, janeiro para fevereiro, R$ 6,00 de diferença, né? Que não vire moda, porque senão todo mês a gente vai ficar alterando o salário, e aí é uma trabalheira, né? Então, a gente já sabe que já está publicado, então, o salário mínimo nacional para janeiro é R$ 1.039 e para fevereiro é R$ 1.045, tá? O contrato de trabalho, então, nessa modalidade, tá, gente, é até 24 meses e é um contrato por prazo determinado e pode ser para atividade transitória, tá? Então, vejam bem, é até 24 meses. Eu posso contratar para 4 meses, para 6 meses, para 1 ano, é até 24 meses, tá? Podem haver prorrogações, tá? Mas, quando for encerrada a vigência do contrato, se eu ficar com o colaborador, ele passa a ser um colaborador como qualquer outro da minha empresa e ele passa a ser a modalidade normal, então, de vínculo empregatício, tá? Porque isso aqui é uma nova modalidade de contrato de trabalho. E aí, se eu fico com ele depois dos 24 meses, ele passa a ser como um empregado normal dentro da minha empresa, tá? As novas contratações, então, ficam limitadas a 20% da média dos empregados que a empresa tinha de 1º de janeiro de 2019 até 31 de outubro de 2019, tá? Tá lá também que empresas novas, constituídas agora, também vão poder contratar nesta modalidade, respeitando os 20%, tá? O FGTS nessa modalidade é de 2% e a multa do FGTS é de 20%, independente do tipo de desligamento, tá? Então, qual é a outra categoria que a gente tem 2%? Menor aprendiz. Então, essa modalidade de contrato de trabalho também é 2% de FGTS, tá? E a multa rescisória é 20%, independente do tipo de desligamento. Se for termo de contrato, se for antecipado, se for a pessoa, se for a empresa, vai ser 20% a multa rescisória. E aí, com relação a isso aqui, tá, gente? A gente está falando que o E-Social já publicou que o sistema está sendo atualizado nesse mês de janeiro. O que mais vai ter que acontecer aqui? A CEFIP tem que ser atualizada e os nossos softwares de folha de pagamento também precisam ser atualizados dentro desse mês, porque a partir do
dia 1º de janeiro, eu já posso começar a contratar nessa modalidade. Tá? Então, já está valendo isso aqui e o sistema tem que ser atualizado. São devidas as verbas, então, remuneratórias de 13º, férias e 1/3 de férias. Então, o meu colaborador, com relação a 13º e férias, ele vai receber as mesmas verbas, assim como todos os outros. Poderá ser realizado 2 horas extras por dia, que eu vou remunerar ao valor de hora extra 50%, que é o valor da hora normal, mais 50%. Tá? Esse funcionário, ele também pode trabalhar em regime de compensação de jornada de trabalho, desde que eu faça um acordo individual com ele e ele assine lá, e isso fique já definido na admissão. Tá? É permitido também que esse colaborador participe do regime de banco de horas, desde que eu acorde individualmente com ele, e a compensação tem que ocorrer no prazo máximo de 6 meses, tá? Está previsto, então, isso aqui eu considero, tá, gente, que é algo, assim, muito importante para as empresas, né? Está previsto aqui isenção de contribuição previdenciária patronal e de terceiros, tá? Então, uma empresa do geral aqui pode significar para ela 34% a menos. Quando eu falo de 6% de FGTS, em alguns casos 28%, né, de contribuição previdenciária. Então, arredondando aí, né, para algumas empresas pode ser aí 34% a menos de contribuição previdenciária calculado sobre essa base do salário do colaborador. Então, aqui, realmente, esse programa, tá? Só ressaltando aqui, né, antes que eu esqueça de falar, já está publicado na legislação essa isenção de contribuição previdenciária, mas tem que acontecer durante esse mês uma publicação do ato do Ministério da Economia formalizando essa isenção de contribuição previdenciária, tá? Que não está publicada ainda. Então, que fique bem claro, tem que acontecer essa publicação do Ministério da Economia com relação a isso. Isso aqui, tá, gente, é para incentivar o pessoal que está fora do mercado de trabalho para dentro do mercado de trabalho. Então, é uma legislação que vale do dia 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Se não for prorrogada, vai ser extinta em 31 de dezembro de 2020, tá? E aí, até essa data, eu posso contratar para 24 meses. Tá? Se for extinta nessa data, hoje ela tem validade até essa data. Se não for prorrogado isso aqui, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, eu não contrato mais nessa modalidade. Tá? Então, isso aqui é para incentivar os primeiros empregos. A questão da contratação de quem não tem experiência é para jovens de 18 a 29 anos e o objetivo é colocar esse pessoal aí no mercado de trabalho. Tá? Então, isso é o contrato verde e amarelo. Outra importante informação da MP 905, tá? A MP 905 extinguiu a contribuição social dos 10% sobre a multa de FGTS, né? Então, a multa de FGTS, que era 40% há anos atrás, recebeu aí os 10% a mais e ficou por isso, né? Mais ou menos 13 anos. Agora, a partir de 1º de janeiro de 2020, a multa volta a ser 40%, tá? E aí a gente tem que entrar no site da Caixa e baixar a nova GRRF eletrônica para que a multa seja calculada em cima dos 40%. Já está valendo a partir de 1º de janeiro de 2020. Simplificação e modernização do E-Social. Agora, então, vamos falar aí da simplificação do E-Social que está prevista. A primeira fase já está acontecendo e a segunda fase ainda vai acontecer, vai estar sendo desenvolvida. A simplificação está começando a acontecer no software, né? Mas, segunda fase, não temos nada ainda em prática. Mas a primeira fase tem algumas coisas que já estão acontecendo no sistema, tá? Então, vamos ver o que é essa simplificação.
A nota técnica 15 de 2019, ela veio para publicar que vai ser feita a simplificação do E-Social. E aí, em cima dela, foi feita uma nota orientativa que explica como vai ser essa simplificação, tá? Aproveitando ali sobre o contrato de trabalho, tá, gente? Na semana passada, algumas pessoas me perguntaram, agora com a carteira digital, eu não preciso mais fazer contrato de trabalho? Com certeza, sim. É apenas um documento digital. O que eu acordo com o empregado, eu tenho que tudo documentar em contrato de trabalho. Quanto mais eu documento a informação, o que foi acordado, melhor para a empresa. Então, não muda nada com relação a isso. Eu continuo documentando contrato de experiência, tudo que foi acordado com relação à jornada, enfim. Quanto mais documentado tudo que foi acordado, melhor. Deve ser sempre adotado esse procedimento, inclusive quando tem novas situações na empresa. Então, falando aqui da simplificação, tá? Na primeira fase, então, foi dito lá que vai ser mantida a estrutura atual do E-Social e que os desenvolvedores e os usuários não vão ser prejudicados com a simplificação do E-Social. Então, por que isso, né? Tava todo mundo reclamando do E-Social. Aí foi publicado que o E-Social ia ser extinto. Aí todo mundo reclamou que ia ser extinto. E aí, então, se falou em mudança de nome. Aí, como todo mundo reclamou que ia ser extinto, acho que desistiram da mudança de nome, seguiu o E-Social. Apenas foi publicado, então, que seria mantida a estrutura atual, que ninguém ia perder os treinamentos que haviam sido feitos e que vai ser feita uma simplificação, né? Então, o objetivo hoje do E-Social é que nenhuma informação a gente mande repetida para o E-Social. É que a gente envie apenas uma única vez, né? Isso é ótimo, porque o problema do E-Social não era a informação em si. Quem trabalha na área trabalhista sabe que tudo que tem dentro do E-Social a gente sempre fez. O problema era enviar tudo a todo momento para o E-Social. Né? Acabava sendo muito trabalhoso e gerando até um desconforto na área, com a questão, fiz envio, aí a questão dos recibos, saber que tudo foi enviado, tudo isso sim que gerava um certo estresse. Então, a principal mudança aqui dentro do E-Social é que vários grupos de informações que antes eram obrigatórias passam a ser facultativas. Eu só vou preencher se eu quiser, tá? Então, exemplo disso, o grupo de documentos, tá? Gente, esse conteúdo aqui que eu estou passando para vocês, tal qual, está lá no portal do E-Social, nessa nota técnica 15 de 2019 e na nota orientativa 19 de 2019, tá? Então, isso aqui não é eu que estou falando, é conteúdo da nota técnica e da nota orientativa que está lá dentro do E-Social. E aí, eles publicaram lá que o grupo de documentos dentro da admissão passa a ser opcional. Então, só vou preencher os números de documentos se eu quiser. E, num futuro muito breve, a gente vai poder fazer a admissão da pessoa com relação a documento só com o número do CPF. Né? E a carteira de trabalho digital, hoje já, né, as pessoas até estão estranhando um pouco isso, a questão de que você não precisa trazer sua carteira para fazer a admissão. Só precisa do número do seu CPF. Mas é assim mesmo? E aí, claro, é uma fase de adaptação, de mudança, mas não vai mais ser emitida a carteira de papel para ninguém. Tá? É a carteira de trabalho digital. Então, a nota orientativa, ela veio para dizer que já na primeira fase, esses eventos vão ter envio opcional. Eu vou enviar só se eu quiser. E na segunda fase, alguns eventos vão ser excluídos, tá? Por completo. Então, isso tudo está aí na apostila e também vai ficar nesse slide que fica disponível.
Então, a gente tem aqui os seguintes eventos, tá, gente? Contribuição sindical patronal. Então, não vou mais precisar enviar o evento de contribuição sindical patronal. Também não vou precisar enviar o evento de convocação para trabalho intermitente, tá? Vai passar a ser opcional isso aqui. E um evento que a gente muito manda, aviso prévio. O evento de aviso prévio não é mais obrigatório enviar para o e-social. Tem alguns sistemas que já não tem o botão do e-social dentro do aviso prévio, tá? E aí eu pergunto para vocês, eles vão ficar sem essa informação? Não, essa informação ela é enviada no termo de rescisão, a data do aviso prévio. Então, dentro desse arquivo, vai ter a data do aviso prévio e a data de término. A informação continua sendo enviada, porém, ela vai ser enviada junto com o desligamento, tá? E não vai ter a repetição dessa informação. Tá? Então, a tabela 1070, ela só vai ser obrigatório o envio quando o tema for tributário, FGTS ou contribuição sindical. Senão, eu não preciso enviar. Lembrando que essa tabela 1070 são processos favoráveis com decisões favoráveis à empresa. Senão, eu não envio nada aqui dentro, tá? Então, houve também a flexibilização dos afastamentos. Então, no sistema hoje, se a gente for colocar um afastamento, por exemplo, uma licença maternidade, eu consigo colocar a data que a pessoa sai de licença maternidade e não consigo colocar a data fim. Então, eles flexibilizaram isso, eu vou poder preencher a data de início e a data de final, mesmo que falte 3, 4 meses para acontecer isso, tá? Então, vai ser permitido que eu coloque a data de início e a data fim do afastamento. Flexibilização nos afastamentos. Então, a segunda fase, tá? Falando da segunda fase, a primeira fase ali, algumas coisas já estão funcionando no sistema e outras está sendo atualizado. A segunda fase não está ainda dentro do sistema, mas também, então, está em desenvolvimento e isso aqui é para acontecer no máximo aí até o mês de julho, é para estar tudo isso funcionando dentro do sistema, tá? E aí, esses eventos que nós vamos ver agora vão ser eliminados do e-social. Tá? Eliminados por completo do e-social. Então, aqui, tabela de cargos e tabela de funções. Né? Então, essas tabelas aqui, tá, gente? Essas informações a gente já manda na admissão do colaborador. A gente não vai mais mandar a tabela, vamos mandar só na admissão. Tá? E com isso, a gente deixa de ficar mandando informação repetida. Que beleza, né? Quem faz folha de pagamento aí pode comemorar, porque enviar a informação, depois mandar a admissão, realmente é bem trabalhoso. Então, isso aqui vai facilitar o nosso dia a dia aí com relação ao e-social. Outra tabela também, que quem trabalha na área vai comemorar, é a tabela de horários. Então, não será mais obrigatório enviar a tabela de horários para o e-social. Apenas eu vou colocar na admissão do colaborador, num campo texto, o horário dele. E aí não tem mais explicações sobre troca de horário, mas vai ter que haver aí ainda no manual alguma explicação com relação a isso, tá? Então, hoje já está explicado ali que quando eu mandar a admissão da pessoa, eu vou colocar o horário dela em campo texto, tá? Desta forma que eu vou fazer. A tabela, não tinha pulado aqui. A tabela 1060, ela também vai ser extinta do e-social. Essa informação aqui é ambientes de trabalho, tá? Os ambientes de trabalho, eles já estavam constantes dentro do evento 2240, que é esse evento aqui de condições ambientais de trabalho e fatores de risco. Então, essa informação dos ambientes já tinha dentro do evento 2240. Então, a tabela deixa de ser enviada
e eu só envio o evento 2240 com a informação dos ambientes dentro dele, tá? Essa informação aqui das condições, ambientes de trabalho e fatores de risco é uma informação que vai ser gerada pela medicina e segurança do trabalho. Tá? Agora isso ficou um pouco stand-by, porque foi prorrogada a questão do envio, mas é um assunto que a gente vai ter que aí no próximo ano novamente retomar com ele, e a questão da importação de informações, tudo isso, mas primeiro temos que ter aí uma definição total de como vão ficar esses eventos, porque eles estão passando por uma simplificação. Tinha previsão, tá, gente, de em torno de 1.200 informações da medicina e segurança do trabalho. Essas informações vão ser reduzidas para 300. Então, a gente vai ter aqui uma grande simplificação. Tá? Tabela 1080, tabela de operadores portuários. Essa tabela, ela também se repetia dentro da tabela de lotação tributária. Então, ela deixa de existir e eu vou colocar essa informação só na tabela de lotação tributária. A gente consegue perceber aqui que tudo que vai cair fora estava repetido. E aí eu vou mandar a informação uma única vez com a informação que é necessária. E com isso, o sistema também não vai ficar com um monte de informação, às vezes, que a empresa nem usa. Porque no software de folha de pagamento, muitas vezes a gente duplica uma tabela de cargo e só vai acrescentando o que a empresa usa. E aí, quando a gente teve que mandar tudo para o E-Social, o servidor ficou com um monte de informação que ninguém nem usa. Então, isso aqui vai facilitar, em geral, o recebimento das informações, o processamento e otimizar todo o processo. O evento 1280, ele existia só para mim dizer que a empresa participa da desoneração da folha de pagamento. Essa informação já tem dentro do cadastro da empresa. Então, eu só vou preencher dentro do cadastro da empresa e na folha de pagamento, tá? Então, esse evento aqui, ele também vai deixar de existir, porque essa informação nós já temos em outros locais dentro do E-Social. Vou colocar minha água aqui, porque não dá para ficar sem água, né? Até agora aqui, ninguém tem nenhuma pergunta? Tudo certo aí? Então tá, vamos seguir então. O evento S2221 é o exame toxicológico do motorista profissional. Esse evento aqui, tá, gente, vamos prestar bem atenção no que está falando aqui, para depois não falarem que eu disse algo errado, né? Então, lá na portaria do E-Social, está dito que essa portaria do Ministério do Trabalho, que exige o envio dessa informação, será revogada. Então, eles estão falando como se já soubessem que será revogada, mas será está no futuro. Então, não aconteceu ainda, ok? Então, temos uma previsão de que o evento do exame toxicológico será excluído do E-Social, tá? Então, primeiro a portaria vai ter que ser revogada, né? Vai ter que deixar de ser obrigatório informar o exame para o E-Social, para depois eu poder deixar de informar, tá? Então, eles publicaram ali como se soubessem que vai ser revogada, mas ainda não temos nada específico com relação a isso. Então, todo mundo que tem motorista profissional continua enviando toda a informação conforme manda o figurino, tá? Eliminação, então, de 500 campos do layout. Então, a gente vai ter uma simplificação grande com relação a campos informados. Tudo que não é necessário, a promessa é que seja excluído, tá? Esse é o objetivo do E-Social. Eliminar tudo que não é, tudo que é informação que não é utilizada para nada, eliminar, e também que a gente não faça repetição de envio de informação. Tá? Também, aqui está prevendo a eliminação do NIS,
que já está publicado pela Caixa Econômica Federal, que vai começar a ser identificado o trabalhador pelo número do CPF, tá? E oremos, né? Brincando aqui, para que realmente essa parte do FGTS, da identificação pelo CPF, que realmente aconteça. Eu presenciei, tá, gente? A gente está aí em fase de carteira de trabalho digital, né? E aí tem cidades que a Caixa Econômica Federal está pedindo a CTPS digital impressa para pagar o FGTS. Mas se é digital, e aí eu digo assim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, porque a pessoa precisa sacar o FGTS, acaba que faz o que está sendo pedido e manda. Mas não tem nada publicado de que eu sou obrigada a levar a CTPS digital, né, impressa. Demais simplificações, então, né? Eliminação de informações de bancos de horas, então não vai mais ser obrigatório enviar a informação do banco de horas para o e-social. E também vai ser disponibilizado uma tabela de rúbricas padrão para todo mundo, né? Então, essa tabela de rúbricas, tá, gente, é muito bom. Por que que é muito bom? Porque eu posso tanto usar a tabela de rúbricas do e-social, ou então eu vou ter que linkar a minha tabela de rúbricas com a tabela de rúbricas do e-social. Mas o sistema do e-social, ele vai receber só os eventos que cada empresa usa com a tabela deles, tá? Então, isso aqui vai otimizar muito o processo, porque a tabela de rúbrica deles já tem a configuração de impostos, e aí isso daqui vai evitar erros e também vai tornar a informação única. Não vai ser aquela coisa que lá no sistema deles vai ter 500 mil eventos diferentes para o mesmo evento. Tá? Então, o objetivo disso aqui é otimizar. E a gente sabe que num futuro aí próximo também, quando a gente for fazer imposto de renda da pessoa física, vai entrar lá e já vai estar as verbas remuneratórias da pessoa física todas lá dentro. Então, o futuro vai ser esse. Então, essa unificação de eventos faz com que facilite também o entendimento até para o próprio empregado, se referindo com relação à tabela de rúbricas, tá? Então, isso aqui vai ser muito que bom. Algo que também, falando em imposto de renda pessoa física, né? Para quem faz imposto de renda pessoa física, a partir desse ano, nós não vamos poder mais deduzir a contribuição previdenciária da doméstica, tá, gente? Contribuição previdenciária patronal da doméstica. Se alguém ainda não viu essa informação, já pode também anotar aí, não vai poder deduzir, tá? Já valendo a partir desse ano que a gente vai fazer o imposto de renda de 2019. Então, vai haver a unificação de prazos, a gente isso já está valendo, então foi feito a unificação da FDRINF, do e-social e da DCTF Web, tudo dia 15 do mês seguinte, tá? Então, isso também, o objetivo é facilitar aí e dar mais prazo para a conclusão dessa informação. Simplificação do evento de remuneração e de pagamento. Então, esse evento de pagamento, ele pagava cada rúbrica. E agora está explicado lá que ele vai ser um evento só de pagamento para todas as rúbricas. E esse evento aqui eu sempre comento que ele é muito importante, porque o evento de pagamento gera o desconto do imposto de renda retido na fonte. Então, as empresas que pagam dia 30, é dia 30, não é no quinto dia útil, né? O que acontece mais comum é a empresa pagar no quinto dia útil e alguém vai lá e coloca que é dia 30, e o cálculo do imposto de renda fica todo incorreto. Então, esse evento de pagamento é extremamente importante dentro do e-social. É ele que gera o desconto do imposto de renda retido na fonte. Se eu não lançar esse evento, não gera o desconto do imposto de renda retido na fonte. E aproveitando, né, gente, a DIRF, que o prazo é 28 de fevereiro, não tem substituição nenhuma para ninguém, porque
a questão do imposto de renda, ainda não temos declarações que estão enviando as informações da DIRF, tá? Inclusive, o E-Social ainda não substituiu a DIRF com relação ao imposto de renda retido na fonte para até mesmo o primeiro grupo e segundo grupo. Tem mais informações aí dentro da DIRF. Então, todas as empresas vão ter que fazer a DIRF, tá? Todas. Não exigência de dados, então, já constantes nas bases. Então, isso aqui eu falei o tempo inteiro, né? Vai ser simplificado ao máximo e também os eventos SST vão ser simplificados. Hoje, então, nós temos 4 eventos SST dentro do E-Social. Talvez ainda haja alguma alteração com relação a isso e, com certeza, vai haver simplificação. Já está previsto, tá? Os campos vão ser simplificados, vai haver redução de informação nos eventos SST. Implantação de um módulo web simplificado para microempresa e pequenas empresas. Está dito lá que vai ser publicado, mas não tem mais informações sobre esse módulo simplificado, tá? Então, não temos mais informações sobre esse módulo, mas está dito que teremos esse módulo. Então, aqui, simplificação de E-Social, a gente conclui aí, tá? A primeira fase já está acontecendo, segunda fase vai acontecer até o mês 7, o sistema está todo sendo atualizado, e o nosso software de folha de pagamento também vai ter que ser atualizado para atender com relação a isso. Tá? Para quem é a carteira de trabalho digital? A carteira de trabalho digital é para todos, falei aqui no início, né? Todos devem entrar no gov.br, preencher lá as informações e habilitar a sua CTPS digital. Nós, enquanto profissionais da área, é importante que a gente comunique as empresas, que comuniquem os seus empregados, que todos devem entrar no gov.br e habilitar a sua CTPS digital. Né? Baixar o aplicativo ou então olhar no próprio site. Microfone aqui, Evandro. Oi. Tu comentou que a carteira, a de papel, não vai ser mais emitida, né? Isso, não vão ser feitas novas carteiras de papel. Tá. E a carteira digital é só a partir do registro atual, digamos assim, né? Isso. E para quem perdeu a de papel? Vai passar a ser a digital agora. E como é que faz para buscar as informações da anterior? Olha só, tudo que a gente tem publicado aqui, tá? É que as informações vão cair automáticas dentro do cadastro da pessoa. Então, quem já baixou vai ver que vai aparecer lá os vínculos anteriores. Só que outra situação é que está bem claro que para mim fazer prova até o momento atual vale a carteira de papel. Isso. Né? Uhum. Aí a pessoa vai ter que fazer uma ocorrência de que perdeu, porque em algum momento vai ser solicitado para ela e ela não vai ter. Porque não vai ser gerada uma nova de papel. Pois é, eu pergunto que eu estou com uma situação, no caso de aposentadoria. E eles pedem. Eles estão pedindo. Sim. Ele tem a ocorrência. Eu até coloquei aqui, né? Tem uma pergunta aqui. Quando que vai ser utilizada a carteira de papel? Para todos os vínculos anteriores até aquela data e todos os fatos ocorridos até então. Né? A carteira digital passa a ser utilizada a partir deste momento. Então, tudo que aconteceu até 31 de dezembro de 2019 é carteira de papel. Então, faz a ocorrência e... Exatamente. Reza para que... Vai ter, provavelmente, tá? A pessoa já tem que apresentar os PPPs, vai ter que apresentar, e talvez eles peçam um documento das empresas, que daí vai depender do que vai ser solicitado para fazer prova, uma vez que a pessoa perdeu a carteira. No INSS orientaram, já que perdeu, entrar em contato com os empregadores anteriores, se ele não tiver a rescisão, tentar conseguir com as empresas uma cópia da rescisão. É esse documento que vai fazer prova. E aí o pessoal não guarda as rescisões com naftalina, nem os PPPs. E é um documento que é pedido, todo mundo que está se aposentando agora, tá, gente?
Não tem. É pedido PPP, é pedido carteira de trabalho. Essa documentação é obrigatória apresentar. Como acessar a sua CTPS digital? Acessando gov.br e preenchendo todos os dados. O número da CTPS digital é o número do CPF. Mas vai deixar de existir esse número de carteira, tá? Vai ser apenas identificação do trabalhador, o CPF. O número de CTPS no sistema vai deixar de existir. Não vai mais ser obrigatório o preenchimento. Como as informações serão alimentadas? Para quem trabalha na área, né? Essa notícia é ótima. Como que as informações serão alimentadas? Tudo pelo e-social. Eu nunca vou ter que entrar em algum site, em alguma plataforma, para atualizar a informação de nenhum empregado. O que eu vou fazer? Eu mando o e-social e cai automático na carteira digital do colaborador. Então, isso aqui vai facilitar muito o processo. Horas aí de trabalho, horas. Quem trabalha anos na área já passou horas da sua vida atualizando carteira. E agora, então, isso aqui vai otimizar o processo de trabalho. Quando estará disponível as informações para o empregado, tá? Então, gente, é importante avisar as pessoas que essa informação vai cair quase que automática. Por que é quase que de imediato? Porque as empresas têm prazo para mandar a informação. Então, digamos que um colaborador sai de férias. A empresa, se ela quiser, ela pode mandar as férias até dia 15 do mês seguinte para o e-social. Aí, depois que ela mandar, vai ser processado e vai cair na carteira do empregado. Tá? Então, é importante que os empregados, que as pessoas físicas saibam que a empresa tem um prazo para mandar e que depois que a empresa mandar, vai ser processado e vai cair na carteira de trabalho. Para não acontecer da pessoa sair de férias e achar que está errado porque não está aparecendo para ela. Tá? Então, uma informação importante aqui. Onde estarão armazenadas as informações? No Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, esse é o mesmo cadastro que a Previdência Social utiliza para fornecer benefícios, tá? Então, a Previdência Social vai começar a utilizar as informações do e-social para fornecer benefícios. E aí, lá num primeiro momento, quando a gente falava de e-social, a gente comentava que algumas empresas, às vezes, contratavam um empregado, não tinham pago nenhuma contribuição, o empregado precisava de um benefício e não ganhava o benefício porque nem tinha identificação daquele empregado naquela empresa. E agora isso termina, porque quando eu mando o e-social, o empregado já consta lá na Previdência Social para fins de Previdência Social, qualquer benefício que ele precise. Tá? Isso também é maravilhoso. A gente realmente começa a colher os frutos do envio do e-social. Quando será utilizada a CTPS de papel? Né? Então, que nós estávamos falando aqui. Referente todos os dados dos vínculos antigos, então, eu vou ter que fazer prova com a minha carteira de papel e também anotações, então, relativas a contratos vigentes na data da publicação da portaria em relação aos fatos ocorridos até o momento, exatamente que eu havia comentado aqui. Então, tem que avisar as pessoas também, para não botar as carteiras de trabalho fora. Né? Agora é digital e joga a carteira no lixo. A carteira de papel vai fazer prova de todos os vínculos anteriores. Então, as pessoas precisam guardar as carteiras de trabalho, tá? Como preencher o grupo CTPS? Então, já está dito lá que o grupo CTPS no e-social que a gente usa para as empresas, ele já é opcional essa informação. No e-social do doméstico ainda está sendo obrigatória essa informação. Como é que eu faço para preencher o número da CTPS? Ou eu coloco o número da carteira de papel, ou então eu coloco os 7 primeiros dígitos do CPF no número da carteira e os 4 próximos no número de série da carteira, tá? Desta maneira que eu vou preencher o número da carteira de trabalho, se eu quiser,
ou se eu precisar no e-social da doméstica. Tá? Mas já não é mais obrigatório, então, nas admissões eu preencher o número da carteira com o número da carteira. Eu posso utilizar o CPF. Tá? Então, resumo aqui, né? CTPS digital, as informações vêm todas do e-social. Os empregadores não precisam mais fazer anotações na carteira manual de fatos ocorridos a partir de agora, tá? E os empregados vão visualizar as informações na carteira de trabalho digital. Então, realmente, isso aqui é maravilhoso para todos. Quem está fazendo contratação, tá, gente? Hoje já, quando a gente manda a informação para o e-social, a pessoa é notificada que ela vai ser contratada pela empresa X. Imaginem que revolução. Tu recebeu uma mensagem no teu celular dizendo que tu está sendo contratado pela empresa. Então, realmente, isso aqui é uma mudança. Tem projeto também da pessoa poder solicitar o seguro-desemprego por dentro da carteira, ainda não está habilitado isso, e solicitar o benefício também por dentro da carteira de trabalho. Tá? Então, tudo isso vai realmente revolucionar os processos, né, com relação a tudo isso. Tá? Dúvidas aqui sobre a carteira de trabalho digital? Então, continuamos. Se surgir alguma coisa depois, podem questionar. Então, essa portaria 1195, tá, gente? Ela publicou que o livro registro de empregados fica substituído pelo e-social a partir de 1º de janeiro de 2020, tá? Então, portaria 1195, substituição do livro registro de empregados. Muitos já utilizam a ficha registro de empregados e fica substituído, então, pelo e-social. Substituição da RAIS e do CAGED. Isso daqui é portaria 1127, que também é do ano passado. E aí essa portaria diz o seguinte: todas as empresas que estiverem enviando as informações que nós vamos ver a seguir estão desobrigadas a mandar a partir de 1º de janeiro de 2020 o CAGED, tá? Então, as empresas que estão mandando data de admissão, CPF, salário de contratação, data de extinção do vínculo, o último salário, a informação de transferência e a reintegração. E aí eu pergunto para vocês, quem são as empresas que estão mandando essas informações para o e-social? Todas. A não ser alguma empresa que não enviou ainda e-social. Mas todo mundo que cumpriu com a obrigatoriedade está enviando e-social. Então, em tese, todas as empresas estão enviando essa informação aqui, tá? E aí, com relação a essas informações, a essa obrigatoriedade, as empresas não precisam mais mandar CAGED. O que eu ressaltaria aqui, tá? Não tem absolutamente nada nessa portaria sobre o exame toxicológico. Tá? Então, quem tem motorista profissional, em tese, continua mandando CAGED, até que tenha alguma publicação com relação a isso. Tá? Se deixar de enviar, é por conta e risco, porque não tem nada específico com relação a isso, e é portaria específica, tá bom? Então, o importante aqui, todas as pessoas jurídicas que não estão enviando as informações para o e-social ficam obrigadas a mandar o CAGED. Quem é que mais vai continuar mandando CAGED aqui? Todos os órgãos públicos, porque ainda não estão inseridos dentro do e-social, tá? Então, qualquer empresa que porventura não tenha mandado as informações para o e-social, ela fica obrigada a fazer o CAGED. E todas as demais que estão mandando as informações para o e-social, então, a partir de janeiro de 2020, não precisam mais mandar o CAGED. Isso daqui até surpreendeu um pouco.
Então, com relação à RAIS, tá? Nessa mesma portaria 1127, a gente tem a substituição da RAIS para todas as empresas que, durante todo o ano de 2019, enviaram todas as informações obrigatórias para a RAIS. Que informações são essas? Admissão, demissão e verbas remuneratórias mensais e rescisórias, discriminado por tipo de rúbrica e valor, tá? Então, todas as empresas que estão mandando essas informações, elas ficam desobrigadas a enviar a RAIS. Quem são essas empresas no E-Social? Grupo 1 e Grupo 2. Tá? Então, Grupo 1 e Grupo 2 não precisa mandar a RAIS. Ressaltando que se tiver alguma empresa que não mandou algum mês, por algum motivo, ela continua obrigada a mandar a RAIS. Tá? Então, qualquer empresa que não tenha mandado informações do ano inteiro de 2019, ela segue na obrigatoriedade de mandar a RAIS. Tá? E aí, RAIS negativa, como é que eu faço? Tenho que esperar a publicação lá no www.rais.gov.br do manual da RAIS, que deve sair até 31 de janeiro. No ano passado não saiu em janeiro, mas a previsão é que saia em janeiro o manual. Então, temos que aguardar a publicação do manual para ver a questão da RAIS negativa, porque nesse momento não temos nenhuma definição. Tá? Então, para quem vai fazer a RAIS e para quem tem a situação de RAIS negativa, tem que esperar a publicação do manual para ter essa definição. O que as empresas aí do segundo grupo que estão inativas têm que mandar agora em janeiro? E o que mais? Fechamento de E-Social sem movimento e GFIP sem movimento. Né? Então, essas empresas do grupo 2 que ainda não estão... Só tem que mandar GFIP, tá, gente? Quem não está mandando DCTF Web. Quem está mandando DCTF Web não precisa mais mandar. Mas quem não está mandando, tem que mandar. E aí tem que mandar o evento 1299 do E-Social sem movimento, tem que mandar FDRINF sem movimento e tem que mandar DCTF Web sem movimento. Tá? E todas as empresas que não têm funcionários e não estão mandando ainda DCTF Web, se não mandaram ainda, tem que mandar até 31 de janeiro a GFIP do 13º sem movimento. Tá? Agora vamos falar aqui um pouquinho da atualização do E-Social do doméstico. Tá? Então, o E-Social do doméstico não é foco, muitas vezes, em escritórios de contabilidade, em empresas, mas os profissionais da área sempre fazem algum doméstico, porque os empresários têm, os donos das empresas, as empresárias, todo mundo tem algum doméstico para fazer. E esse sistema do doméstico é muito bem falado que qualquer um faz o E-Social do doméstico. Isso é verdade, gente? Que qualquer um faz isso aqui? Quem aí faz? É verdade que qualquer um faz? Se não entender de folha de pagamento, faz o que aqui dentro? Faz tudo errado. Se não entender de folha de pagamento, faz tudo errado. Porque no nosso sistema, se a pessoa falar para nós que sabe calcular, ainda assim ela vai se virar, porque o sistema vai calcular. Só que dentro do E-Social do doméstico, muitas informações vêm erradas. E aí, se a pessoa não sabe o cálculo que está fazendo, ela não consegue fazer E-Social do doméstico. Essa é a verdade. Eu sempre brinco que eu tenho até medo de ver o que tem lá dentro. Porque às vezes a pessoa liga para a gente, me ajuda, porque eu estou fazendo aqui o E-Social da minha doméstica. E aí a pessoa não entende nada de folha. E aí, sabe lá o que tem lá dentro já de outros meses. Então, em novembro, houve uma atualização no E-Social do doméstico, que era muito necessário. E houveram, então, várias atualizações dentro do programa que facilitou muito realmente o processo correto do envio do E-Social e da informação. Tá? Então, como é algo que também abrange aí essa área, eu trouxe aqui o que foi atualizado dentro do E-Social da doméstica. E aproveitando, tá, gente? Houve a publicação
da Lei Complementar 150, que informa que trabalhadores domésticos que têm carga horária inferior a 25 horas por semana têm férias reduzidas. Tá? E aí, para o que eu chamo a atenção falando em legislação trabalhista? Se eu tenho um funcionário doméstico que está 10 anos trabalhando comigo, eu sempre dei 30 dias de férias para ele. Eu posso agora dar 18? É direito adquirido. Então, tem que interpretar isso aqui, tem que interpretar a situação. O E-Social do doméstico está puxando direto a redução dos dias, mas a gente pode alterar lá e fazer o cálculo manual. Tá? Mas ele já puxa automático os dias inferiores conforme a carga horária do empregado. Tá? Então, aproveitando aí, Lei Complementar 150. Então, foi criada uma ferramenta chamada Wizard, que auxilia o usuário em todos os passos da prestação da informação. Então, alguém que não sabe o passo a passo lá dentro, tem agora essa ferramenta que explica como é que fazer todos os processos dentro do E-Social. E essa ferramenta está disponível no acesso rápido. Então, eu clico lá no acesso rápido e eu tenho acesso a essa ferramenta aqui, que explica, então, o passo a passo do sistema. Também, então, foi disponibilizado um novo recibo de férias e uma nova ferramenta de férias. Agora, se eu altero o salário da pessoa, está puxando a diferença de férias que antes não puxava. Tá? Como eu disse, então, isso aqui facilita muito que os erros não aconteçam. Alguém que não entende de folha, quando aumentava o salário da pessoa, se aumentava, né, no prazo, o E-Social não puxava essa diferença de salário. E aí, provavelmente, certamente, ia para frente assim. Qual que é o salário do doméstico? Como é que é definido o salário do doméstico? Pelo piso do estado do Rio Grande do Sul. Algumas pessoas, às vezes, acham que é salário mínimo nacional, mas não. É o piso do estado do Rio Grande do Sul. Todo ano muda e todo ano o salário do doméstico precisa ser atualizado conforme o piso, então, do estado do Rio Grande do Sul. Assistente de reajuste de salário. Isso daqui realmente foi uma beleza. Clicando lá em acesso rápido, eu consigo alterar o salário do empregado. Antes, lá no início, a gente tinha que pegar um manual de instrução para poder aumentar o salário. Tinha que entrar no cadastro, fazer a alteração passo a passo. Se não fosse exatamente daquela forma, não dava certo. Então, agora, lá no acesso rápido, eu consigo alterar o salário do empregado. Também foi criado um assistente de desligamento. Esse assistente, então, ele dá um passo a passo de como fazer a demissão para auxiliar as pessoas, para que não hajam erros. E também foi criado notas e alertas e lembretes, que tem o objetivo de avisar o empregador ou a pessoa que está calculando das informações que ela tem esquecido de fazer ou da própria legislação que ela não está aplicando. Então, isso aqui, o objetivo é tornar o sistema cada vez mais uma ferramenta de auxílio e não de dificuldade para quem está fazendo. Tá? Então, isso aqui era muito necessário, foi muito útil e o sistema realmente está muito mais fácil de utilizar. Coloquei aqui, então, a MP 916, que é do novo salário mínimo, tá? Então, que está valendo agora a partir de janeiro. Já temos o novo salário mínimo de fevereiro, que é 1.045, e para todo mundo que trabalha na área vai ter que alterar aí o prolabore do sócio, que tem um salário mínimo, e a gente altera com isso o evento 2306 do E-Social, que é a alteração cadastral de trabalhadores sem vínculo, tá? Então, as informações que nós tínhamos de atualização é essa. Como é que vai ser a tabela progressiva do INSS? Começa a valer a partir de março. A gente tem uma tabela aí para janeiro e vamos ter
a partir da competência março, outra tabela de contribuição previdenciária. É importante também que a gente comunique as empresas, os empregados, para que eles já saibam que a partir da competência março tem uma nova forma de cálculo e que pode ser que o desconto deles aumente. Então, vai ser desta maneira o cálculo, tá, gente? Quem recebe até um salário mínimo vai ter o desconto de 7,5%. O valor que passa do salário mínimo vai ser enquadrado em 9%. O que passar vai ser 12% e o que passar vai ser 14%. Então, o teto do INSS passa a ser 14% e a tabela vai ser progressiva. Então, eu pego uma parte do salário da pessoa, desconto 7,5%. O que passou, eu desconto 9%. O que passou, eu desconto 12%. Então, é uma tabela progressiva. Já foi solicitado para a Receita Federal, tá, gente, que eles apresentem uma tabela com valor de dedução, que nem o imposto de renda. Daí a gente só joga direto lá e coloca o valor de dedução e está feito o cálculo até para as próprias pessoas físicas, é muito melhor. Foi comentado comigo, mas eu não vi ainda, estava viajando as 2 últimas semanas, que tem um site que disponibilizou, deve ser o da Receita Federal ou da Previdência Social, uma calculadora para as pessoas colocar o valor e dar o cálculo da contribuição previdenciária. Isso é bom para a pessoa física poder já verificar quanto que vai ser o valor da contribuição previdenciária dela. Mas, de qualquer maneira, quem trabalha na área já informa os empregados para que eles não achem que o recibo de salário deles lá em abril está incorreto. Então, isso é bom que já se informe. Tem muita informação, né? Televisão, internet, mas muitas vezes a informação não chega às pessoas. Então, gente, agora vou abrir aí para mais algum questionamento, tá? Caso haja. Realmente, as informações que nós temos de alteração, de simplificação da legislação trabalhista é tudo que a gente viu aí nesta noite. E, com relação ao próprio Manual do E-Social, se alguém tiver alguma dúvida aí que eu possa ajudar, a gente vai ter aí essa simplificação acontecendo. Provavelmente não vão haver mais exigências, tá? Apenas realmente a simplificação da informação e o envio aí dessas informações que a gente já está enviando. E aí o que vai ter de novo para nós mesmo são os eventos SST que a gente ainda não implantou, não enviou para ninguém. Isso realmente vai ser algo novo, mas que não temos aí um 100% definido ainda. Tchau, tchau. Vamos ter aí ainda a simplificação e pode haver menos informações do que já está previsto. Tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta aí de qualquer assunto do E-Social. Sim, tem alguns sistemas de folha de pagamento que já não tem o botãozinho do E-Social para enviar a informação, tá? Já está valendo. Então tá, com o meu sistema ele pede ali para transmitir ainda, daí eu vou ver com o sistema que não é mais preciso Qual enviar, é o teu então. sistema? É o ProSoft. Pode verificar com ele, eles têm alguns sistemas que já não tem mais o envio. Então não é mais preciso enviar. Assim, ó, o que acontece, tá, gente? Num primeiro momento, tá dito ali que é opcional enviar, tá? Então, o sistema, ele tem um prazo, não é que ele está fora da regra, tá? O teu sistema tem um prazo para fazer essa atualização. Então tá ok, obrigado. Tá? As ordens. Já tá baixando ali as perguntas. Não tem, mas que beleza. Tudo resolvido. Viu as notícias boas, até reduziu as perguntas. Claro, né? Quando vai falar de um monte de exigência nova, tem um monte de dúvida. Pode falar. Tá. No caso, sobre os descontos assim, do INSS, o desconto do INSS e dos impostos, assim, a partir de quando que o INSS, a partir de quando que é aumentado o INSS em cima do salário
A base do cálculo Tu queres dizer a partir de quando vai ser aplicada essa tabela progressiva que eu estou falando? É, A partir da competência março, que vai ter pagamento até o 5º dia útil de abril. Mas, a partir de janeiro, a gente já tem uma nova tabela que funciona como sempre funcionou todos os anos anteriores, tá? 8, 9 e 11%. Mas, a partir de março, a gente começa a implantar, então, a tabela progressiva. Então, o primeiro pagamento vai ser até o 5º dia útil de abril. tá, então aquela tabela anterior que tinha de isenção de de salário 1.000 e pouco, não tem. Que tipo de isenção você está falando? Da- Contribuição previdenciária, o empregado pode ganhar R$100, digamos um trabalho aí, né? Pode ganhar R$100 e tem desconto de contribuição. Não, eu tô dizendo do INSS que tinha a partir de 1.000 e poucos até 2.000, tanto imposto de renda como INSS. Tá, mas qual que é a tua pergunta? Essa tinha aquela tabela de 7%, 9%, E 11, E 7%, então tu tá falando de imposto de renda. que Tá? aí... Daí, na verdade, a é o gente está falando 27, aqui de 27. contribuição previdenciária. Mas qual que é a tua dúvida sobre a tabela de imposto de renda? Do imposto de renda era a partir de quando, a partir de que A gente não porcentagem? tem tabela nova ainda. Não tem? Não. Não? Só tabela de contribuição previdenciária. Tá. Tá? Tá. E essas tabelas todas tem na internet. Você pode acessar ali, tá tudo disponível já. E a partir de março, essa tabela progressiva. Tá? Tá. Gente, alguma questão mais? Ele vai levar o microfone, só um pouquinho. O INSS do empregador continua 11%. Continua 11%. RPA também. Sim, não tem nenhuma publicação. Ótima a tua pergunta, tá? Não tem nenhuma publicação, tá, gente, que altere a legislação da questão do contribuinte individual. Então, por enquanto, segue 11% e 20%. Daí, vamos ficar atentos para ver se não vai ser publicado nada até março, tá? Mas, por enquanto, continuamos tudo igual, essa legislação não foi alterada, tá? Ótima pergunta. No caso do contribuinte individual, como é que fica? Eu não lembro muito bem, eu vi uma notícia, mas eu não consegui ler. Como é que fica a questão dos múltiplos vínculos com relação à parte do e-social? Eu tive algumas dificuldades. Já tá, é para estar funcionando já isso. Sim, tem uma orientação lá no manual, é um passo a passo gigante. Mas tu tem que, sempre que tu tem múltiplos vínculos, então, tu tem que fazer toda essa configuração no teu sistema para não ter esse desconto a maior ou a menor que seja. Então, agora, isso está funcionando dentro do e-social. Tem lá no portal do e-social, tem toda a explicação de como proceder. Mas já vou te dizer o seguinte, tinha muito sistema de folha de pagamento que não estava funcionando. Não era o e-social que não estava funcionando. A gente tinha problema de software de folha de pagamento que não estava pronto para enviar os múltiplos vínculos. Sim, o meu caso era esse, mas eu tentei fazer direto. Ai, não deu certo. E não deu Pois também. então, tem uma publicação lá agora que essa questão dos múltiplos vínculos tá ok. Se tu botar lá na busca, tá? Vai vir, é um conteúdo um pouquinho extenso lá, mas tem, então, já me relataram que essa parte tá ok. Mas isso é direto no e-social. Olha, é para o software ter atualizado agora e funcionar para tu não precisar ficar fazendo isso manual. Não, esse que tu falou para tu quer dizer consultar. Sim, é no portal do no e-social. portal do e-social no portal do mesmo. e-social. Não é nem no manual, é no Isso, portal do é no e-social sobre os múltiplos vínculos. Obrigada. Tá? As ordens. Isso aí teve muito problema mesmo. Agora é para estar 100% resolvido. A princípio a gente tem lá no escritório e está funcionando. Boa noite.
Boa noite. Ainda sobre essa questão dos múltiplos vínculos, uma dúvida que surgiu, eu queria saber o entendimento, na verdade, que eu estou tendo uma situação agora, que nunca tinha passado antes, que é um CNPJ completamente diferente, outro nome de não tem empresa, problema. só que os sócios são os mesmos. Tá. Isso compreende múltiplo vínculo? Daí tu tá falando... Ela vai trabalhar Olha no só, mesmo local. Vamos começar pelo começo, tá? Múltiplos vínculos é quando a pessoa trabalha em mais de uma empresa, independente de ser se é a mesma empresa, já vai puxar lá tudo automático. Mas a pessoa trabalha em 3 empresas totalmente diferentes, tá? No primeiro empregador, ela vai ter desconto do INSS. Depois, quando o valor que vai agregar do segundo empregador vai ser somado àquele primeiro valor e vai enquadrar na tabela onde é que fica. E depois, se ela tem um terceiro emprego, vai fazer o mesmo cálculo. Eu vou enquadrar aqueles 2 valores, somar o terceiro valor e vou enquadrar na tabela. E aí a pessoa tem que pagar a diferença. Por exemplo, ela podia lá no primeiro emprego ter um desconto de 8%. Pode ser que no final das contas ela fique com desconto de 11% sobre todo o valor, falando de como o cálculo é hoje. Então aí quando mudar ainda tem vai esse mudar a progressivo forma de também. cálculo. Exatamente. Entendi. Então o múltiplo vínculo ele compreende que a pessoa tem a carteira assinada em mais de um estabelecimento, independente de serem as Isso mesmas aí. donos E aí, tá, é a obrigação da pessoa passar essa informação. Porque quem está contratando não tem como adivinhar que a pessoa trabalha em outro emprego. E aí, já vi situações há muitos anos atrás da pessoa não informar. E aí a pessoa estava descontando mais que o teto. Estava tendo desconto maior que o teto. Porque não informou. Isso pode acontecer. Assim como pode ser o contrário e pode ser cobrado. Respondi a tua pergunta? E no caso de múltiplos vínculos, quando é um profissional liberal que tem o seu consultório e recolhia os 20% de INSS sobre a renda, e passa a ter um trabalho, ser funcionário num CNPJ. Como é que fica neste caso? Ele vai ter que recolher a contribuição previdenciária também daquele vínculo. Mas o que prevalece? Prevalece que ele tem que recolher os 20% lá e vai ter que recolher os 11%, o valor que for ali no vínculo empregatício. Então, se na carteira de trabalho tem uma carteira assinada e ele já está recebendo sobre o máximo, ele vai ter que recolher também sobre todo o valor do consultório? Mas daí tu está falando uma coisa diferente. Sim, ele vai ter que recolher como empregado até o teto. Então, os múltiplos vínculos são duas modalidades diferentes. Isso, não vale, então, para quando é profissional liberal. Profissional liberal vai ter que recolher sempre... Múltiplos vínculos é vínculo, o nome já diz. Profissional liberal não tem vínculo sendo profissional liberal. Então, da parte de autônomo, recolhe sempre os 20%. Exatamente. Isso aí, tá, gente, que a colega está falando. Eu vi em todo o estado do Rio Grande do Sul acontecer. As pessoas iam lá e recolhiam 11%, recolhiam 11% às vezes num carnezinho sobre um mínimo, tá? De contribuição previdenciária, né? E aí, às vezes até recolhia os 20%, ok? Né? Recolhia 20% sobre R$ 1.500. E aí ia lá no imposto de renda pessoa física e colocava que recebia todo mês R$ 8.000. E aí veio cobrança 5 anos para trás. Então, isso é um procedimento que vai cada vez mais, quem faz errado vai ter essa cobrança, tá? Então, isso aí é legislação que tem que ser cumprida. Ainda nesse caso, eu tenho algumas situações que eu trabalho com cooperativa de trabalho. O que acontece? Muitos têm vínculos como empregados, certo? Que descontam lá, alguns chegam no teto e outros não. A maioria normalmente chega no teto, que era os 600 e pouco. E pela cooperativa de trabalho, ainda recebia mais algum valor. E aí vinha a dúvida de qual o valor descontar. Numa consulta que foi feita do jurídico da cooperativa pro INSS, eles informaram que deveria, os que não alcançaram o teto, recolher o teto. E quem ultrapassava, recolher a diferença.
Então, a gente teve duas respostas que... Na legislação não tem previsão para isso. Ato cooperativo é tudo diferente. E também tem a questão que o que é esse recebimento? Né? Então, a cooperativa tem toda uma legislação específica, inclusive tem a questão o que é esse pagamento? Né? Então, mas como vocês fizeram a consulta e responderam isso... Só que daí a gente chega no E-Social... Não vai atender. Não vai atender. E aí a empresa optou em recolher sempre os 20% e ponto. Uhum. Se tiver que restituir depois, é melhor do que ter que pagar multa. Se resguardar nesse sentido. Seria tu também... Olha só, com relação a essas orientações, tá? Essas orientações. É bem complicado eu dar orientação aqui sem ter legislação, porque depois eu sou criticada por outras pessoas que estão ouvindo. Né? Então, com relação a isso, consulta o advogado da empresa, discute a informação. Eu, Débora da Luz, não sou de acordo da empresa pagar algo que não tem que pagar, mas nós temos várias situações na legislação que às vezes não tem a informação, e aí vira entendimento de todo mundo. Isso. E aí complica. Tá? Isso, porque na verdade o que nos passaram no INSS é que justamente essa situação não tem previsão na legislação. Isso aí. E aí o que fazer? Isso aí. Então a gente ficou nessa situação. Como não tem aí de novo, tem que ter o advogado da empresa que vai matar no peito. É assim, assado e vai responder qualquer coisa. E aí o E-Social inclusive o dono da empresa vai ter que estar ciente desse procedimento para também qualquer coisa, mas como não tem previsão na legislação, não tem como entrar contra a empresa. Tá? Então, com relação a isso, mas sentem e discutam e façam o que achar melhor nesse sentido. Tá? Obrigada. Então, pode encerrar aí. Uma boa noite a todo o pessoal que nos assistiu. Obrigado pela audiência.